Olá, pessoal. Então, chegamos na nossa unidade 2, né? O que nós vimos na unidade 1? Basicamente, eu dei para vocês um geralzão dos materiais que nós temos disponíveis, né? Ou pelo menos os principais materiais que nós temos, certo? Bom, não sei se vocês perceberam, eu acredito que sim, que grande parte dos materiais apresentam uma estrutura do tipo cristalina, né? Ou seja, com aquele padrão de repetição, né, da organização lá dos átomos ou das moléculas e tudo mais, tá? Por que a gente não estuda muito, né, vamos supor, muito aprofundado nessa disciplina, um sistema do tipo amorfo? Porque ele é um pouco, de certa forma, imprevisível, a gente pode pensar assim, né? Como as moléculas ali, enfim, né, num sistema amorfo, elas podem realmente, né, se ajustar às condições, né, ou dependendo do tamanho de uma cadeia, né, pode ter, por exemplo, ali como a gente viu nos polímeros, mais ramificações, menos ramificações, a gente não tem muito como ter uma característica, né, que realmente a gente possa estudar, né, de forma teórica e dizer, olha, isso aqui mais ou menos vale para todos os amorfos. É um pouco difícil a gente conseguir isso, né? Justamente porque cada um vai se comportar de uma forma, né, específica, dependendo ali do tamanho da cadeia, da constituição e tal. Agora, quando a gente fala de um material cristalino, né, é um pouco diferente, porque ele é um pouco mais previsível. Então, os comportamentos, né, ali que a gente vai observar nesses materiais, existe uma possibilidade da gente prever, né, esses comportamentos dependendo da forma, né, com que esses átomos e essas moléculas estão organizados no espaço. Por esse motivo, a partir de agora para frente, a gente basicamente vai falar somente de materiais do tipo cristalinos, né? Por quê? Porque a gente pode estudar eles e a gente pode realmente, né, ter características entre eles que são semelhantes devido aos padrões de arranjos que a gente observa. Se cada um se comportasse de um jeito, ia ser, né, a gente teria que estudar cada material individualmente, então obviamente não teria sentido, por exemplo, né, essa disciplina. Então, a gente realmente estuda mais agora a estrutura cristalina, porque as características, as propriedades, né, desses materiais vão ter comportamentos semelhantes, certo? Antes da gente começar a falar das estruturas cristalinas que nós temos, tá? Um conceito inicial que a gente precisa entender é o conceito de rede. Então, uma rede é um conceito matemático, né, que basicamente vai definir infinitos pontos que nós vamos ter no espaço, certo? Mas esses pontos, eles não estão localizados de uma forma totalmente aleatória, né? Eles têm uma localização periódica, tá? Ou seja, se nós temos, por exemplo, tá, esse determinado ponto aqui, e esse ponto com o seu vizinho tem, digamos, uma distância de 1 centímetro, com o outro vizinho ele também vai ter que ter 1 centímetro, tá? É basicamente isso que se refere o conceito de rede, né? Então, inicialmente nós temos isso, que é um conceito matemático e imaginário, né? Mas, num segundo momento, esses pontos aqui que são imaginários, eles serão substituídos por algo que é concreto, né? Ou seja, o que vai ser concreto para nós? Algo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Ou seja, esses pontos eles podem eventualmente ser substituídos por átomos, por íons ou por moléculas. Nesse momento, né, que nós substituímos pontos de um retículo cristalino, né, ou pontos de uma rede, por algo real, nós temos uma estrutura cristalina, tá? Por que eu dou esse conceito de rede para vocês, né? No próximo tópico, que é o tópico 2, nós vamos ver que existem 14 possibilidades, certo? De padrões para uma determinada rede, que são as 14 redes de Bravais. Mas pensando, né, em algo, por exemplo, material, ou seja, uma estrutura cristalina, existem infinitas possibilidades de estruturas cristalinas. Justamente por quê? Porque elas podem seguir esse modelo matemático, que são 14 arranjos possíveis de pontos no espaço, mas se cada ponto desse é substituído por um átomo diferente, por uma molécula diferente, né,
formam estruturas cristalinas diferentes. Então, nós temos infinitas estruturas cristalinas, mas um número de redes possíveis que é limitado, né? Justamente porque, no caso de rede, é uma análise matemática. Eu vou dar alguns exemplos para vocês agora que eu acho que vocês vão entender melhor.